Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do FLP e bora lá para mais um vídeo dessa série aqui dos indicadores do FLP, onde eu queria trazer aqui um setup bem popular, né, que é as bandas de Bollinger, mas como ela é um indicador que utiliza-se médias e desvios padrões, entrando no mesmo conceito que eu expliquei anteriormente, né, na questão da regressão linear, a banda de Bollinger, ela funciona basicamente na mesma estrutura, né? Então ela pega uma média, plota um desvio para cima, um desvio para baixo, e ela fala que naquela média, naquele desvio padrão, os dados tendem a ficar dentro dela, tá? Então, mas aqui eu queria colocar trazer uma visão diferente, tá? A gente vai continuar usando o desvio padrão de 2,20, tá? O 2,20 você pode aí padronizar para tudo que for indicador de volatilidade, tá? Tudo que tiver esses conceitos de estatística, tá? Principalmente do desvio padrão. E usualmente, né, o John Bollinger, ele criou ali para ser usado com dois desvios padrões com uma média de 20. Aritmética, a gente vai usar média de 21 aritmética e 2,20 de desvios padrões, tá? E nós vamos procurar 3 tipos de cenários, tá? Então, só para representar aqui, né? Peguei um exemplo aqui, né? A gente tem aqui uma linha central, uma banda superior e uma banda inferior. Ou o setup clássico, né? Você compra a banda inferior e vende a banda superior, né? E aí o seu alvo ele fica no rompimento do candle que tocou, né? O stop fica embaixo e a gente sempre vai buscar a média dessa banda de Bollinger. Ela tem o mesmo conceito ali dos envelopes, né? Dos indicadores envelopes, mas é assunto para outro vídeo. O que eu queria trazer para vocês é que o mercado ele tem compreensão e expansão, certo? Então antes dele entrar numa tendência forte, o preço se acumula. A gente conversou isso, acho que no primeiro vídeo do canal sobre manipulação, né? Onde o mercado ele se consolida, ele fica montando posição, né? Então tem compradores e vendedores trabalhando numa mesma região e a pessoa que ganhar vai pegar o direcional. Aqui o pessoal fala de squeeze, né? Então, o estreitamento de uma banda, ela indica que logo, logo vai haver o quê? Uma expansão de movimento, que é essa abertura dessa boca aqui, ó. Tá vendo que aqui como se fosse a abertura da boca do jacaré, né? É isso que quer dizer. E se a gente for olhar, por exemplo, aqui pelo estocástico ou por qualquer outro indicador de oscilador, a gente vai observar que eles estão entrando numa região de sobrevenda também. E quando um ativo ele entra numa região de sobrevenda, ele não vai imediatamente sair. Ele vai se permanecer lá até que ocorra uma divergência, por exemplo, num outro oscilador que faça o oscilador ele voltar para sua padronização, que é abaixo ali, geralmente de 70 e 30, né? Abaixo de 70, acima de 30, entre esses dois períodos, tá? Então, o que nós vamos procurar é isso aqui, galera, tá? Então, o setup de hoje que eu vou apresentar para vocês é um indicador que tá com regra de coloração, tem um indicador certinho, mas não é algo que você precise do indicador, você mesmo consegue fazer aí da sua casa, tá? Só seguir esses parâmetros aqui. Se vocês quiserem, o indicador, eu vou mostrar como que ele vai ficar, com a regra de coloração e com um indicador na tela, é só vocês me pedirem aqui no comentário que eu coloco lá na Neológica também, tá? É só digitar lá FLP, underline, e vai estar o nome lá do indicador certinho, tudo bem? Mas a princípio eu acho que não vai ser necessário, porque já a gente consegue olhar ele aí. Então eu modifiquei essa banda, tá? Para 2,20. É uma banda de 2,20, não tem média plotada no gráfico. E a gente vai procurar essa distância entre uma banda e outra menor que 700 pontos. Quando ela é menor que 700 pontos, ela está ficando estreita. O primeiro candle que romper para fora da banda de 2,20, por que não 2? Porque 2, ela dá muito falso rompimento. Quando ela rompe um 2,20, é muito mais provável que ela esteja entrando numa região de sobrecompra ou sobrevenda e ela vai se permanecer ali até vier outra região de acumulação, tá?
Então, pelos testes, pelos backtests, 2,20 tem se tornado aí um parâmetro bem legal, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar, quando elas se abrirem, vamos surfar essa abertura aqui até acontecer algum padrão, alguma coisa que nos mostre que seja o final dessa expansão da banda de Bollinger, né? Então ela contrai, se expande e o movimento ele vai ficando assim, tá? Então, eu coloquei aqui no meu gráfico, ó, uma banda de Bollinger, 2,20, 21 aritmética. Não tô mostrando a média. Deixei uma aparência cinza aqui, pontilhada, tá? A regra de coloração é uma regra minha, tá? Então aqui eu nomeei ele de banda de Bollinger, fatiou, voltou, em homenagem ao Tropa de Elite, né? Uma cena lá que o Capitão Nascimento tá ensinando lá os meninos lá no treinamento. Eu esqueci o nome dele, o que morre lá, o amigo do Matias. Ele fala, ó, fatiou, voltou, boa 06. Então é isso que a gente vai procurar, né? A gente vai fatiar e voltar. Fatiar e voltar. Como que a gente vai fazer isso, Felipe? Seguinte. Vou procurar um exemplo aqui. Esse cara, deixa eu tirar esses estudos. Ó, galera. Entre uma banda e outra, eu tô aqui com 100 pontos. Tá? Tô com uma média aqui de 300 pontos. Ó, aqui não teria dado uma entrada, porque quando ele faz esse candle verde, ou seja, quando ele fecha para cima da banda de Bollinger, a gente vai colocar uma ordem acima da máxima, tá? Coloca um tick acima da máxima, se o próximo candle não pegar, cancela. Então, esse aqui não pegou e esse aqui não pegou. Depois veio esse candle aqui com um volume muito alto, tá? Então, considera volume bom acima de 2 bilhões, tá? Para um rompimento forte. Ó, aqui nem teve também, ó. Tava abaixo da nossa linha aqui de indicação. Então, 2 bilhões para cima é um rompimento bom, né? Aqui teria um stop caro, mas teria dado aí uma ótima venda, né? E aqui, galera, aonde que o preço para, né? Então, a gente tem duas formas de enxergar isso aqui. Primeiro, pega essa ferramenta aqui, que chama linhas gêmeas, traça uma linha bem aonde se formou a abertura da boca do jacaré, né? Que foi aqui. E você vai expandir esse canal. Vai ficar expandindo até você encontrar um lugar que tenha mais de 2 toques, tá? Então aqui, ó, veio, rompeu, bateu uma, bateu duas. E aqui entra o segundo método de análise, né? Fecha dentro, fecha fora. Então quando ele faz o estreitamento, a acumulação, ele surfa, tá fatiando. Na hora que ele fecha dentro e ele fecha fora, tá na hora de fazer o quê? Tá na hora de voltar. Voltar para onde? Voltar para média ou para buscar a próxima banda, né? Então você compra aqui a máxima do candle que fechou fora, stop na mínima, né? E vai embora. Se você pegar agora e expandir onde ele fez, você vai ver que ele vai continuar como um suporte. Bateu aqui, foi, rompeu, rompeu. Rompeu essa resistência aqui, que era o canal da primeira volatilidade, ó. Já deu um outro sinal com o volume financeiro em 2 bi. Né? Então, top na máxima e vai embora. Mesma coisa. Aqui, o canal ele ficou bem grandinho, né? Porque... Deixa eu apagar isso aqui. Ó, ele expandiu, mas eu tinha 1.095 pontos. Então, aqui é um lugar perigoso. Só para vocês verem, né? Então, descer aqui. Ele tinha potencial de chegar até nessa linha aqui, né? Mas como estava muito maior que 700 pontos, esse aqui fica um rompimento perigoso. Ó. Nesse candle aqui, você pode ver, você fechar. Vou tentar colocar aqui assim, ó.
Ó, tá vendo? Nesse ponto aqui, ó, que a banda estreitou, ficou menor que 700 e teve uma máxima aqui, rompendo com acima de 2,20 bilhões, tá? O que a gente faz? Vamos pegar esse cara aqui, coloca pra cima, 2, 3. Gosto de fazer isso até 3 vezes, galera. Então, o primeiro toque aqui, ó, rompeu direto. Segundo toque, ó, começou a tocar aqui, tá vendo, galera? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui, fechou dentro, fechou fora. Iria vender, possivelmente a média estaria aqui, ou possivelmente seria um stop aqui, né, galera? Rompeu esse cara aqui. Ele veio de uma outra acumulação, mas você pode ver que a compra daqui, ele parou certinho, 2,5 canais para cima. Fez a acumulação, certo? Aqui ele rompeu levemente. Chegou a andar um pouquinho, não? E desceu, chegou a andar 40 pontos, mas estopou aqui em 130. Mesma coisa. Opa, estopou não, porque estava abaixo do 2,20. A regra de coloração não tá levando em consideração o financeiro ainda. Vou expandir para cima, galera, ó. 1, 2, 3. Rompeu. Aqui não teria pegado a ordem, né? Por conta do próximo candle que já foi para baixo, né? Ele não ativou a ordem, mas a resistência do canal, ela se torna ativa ainda, né? Então, esse aqui eu vou tirar, esse aqui eu vou tirar. Eu queria expandir isso aqui pro lado, será que eu consigo? Que pena, não tô conseguindo arrastar ele pro lado. Ó, mas ele estaria aqui, né? Então, onde que seria uma resistência dessa expansão aqui, né? Seria nessa linha aqui, ó, onde fez bastante toque. O que eu vou esperar? O rompimento dessa linha para cima, com volume a favor e a coloração a favor também, a gente vai embora, né? E aqui é a mesma coisa, né? Porque aqui era um suporte. Então, pode ver aqui, ó, que bateu aqui nessa linha, ó, e respeitou. Tá? Então, a gente consegue traçar suporte de resistências olhando a expansão de 3 níveis de um canal da banda de Bollinger com 2,20 desvios padrões, tá bom? Lá a gente consegue funcionar dela assim também. Dias de abertura é comum acontecer isso, então eu recomendo esperar um pouco, tá? Pelo menos até se consolidar um pouquinho aqui, né? Nesse caso aqui, por exemplo, 10 horas já seria um horário bom pra gente tentar fazer essa expansão para baixo. Nem precisou, né? Porque aqui ela nem ganhou a primeira expansão, ó. Chegou certinho aqui nesse martelo, fechou dentro, fechou fora. Compra a máxima, stop na mínima e vai embora. Aqui deu um sinal com volume bom, né? Porém, eu tô com uma banda aqui de expansão de 1157. Aqui deu um sinal, mas não pegou a ordem, porque não foi para máxima, né? Aqui a gente tem um canal menor que 700. Tenho volume, tenho candles para fora. O que nós vamos fazer? Pego essa expansão, jogo para baixo 3 vezes e vejo onde é a minha próxima resistência ou suporte, tá? Então, foi aqui, ó. Então, essa linha do meio aqui, ó, onde ela bateu e tal, podemos considerar essa aqui? Não, porque não tocou, né? Então, essa aqui, ela tocou, fez um leve falso rompimento aqui, depois permaneceu acima dela de novo. Tive um sinal, não tive... estou com as bandas estreitas, tive um sinal, não tive volume. Continuo usando bandas estreitas,
tive sinal, não tive volume. Lembra dessa linha aqui, né? Essa linha ela é um suporte pra gente. Ela rompida com sinal é uma possível venda. Na verdade, esse sinal nem sei porque pintou esse aqui, porque o sinal é esse aqui, ó. Pode ser o horário, né? Mas considera esse cara aqui. Opa. Vamos fazer expansão para ver como que ficou. Opa. Cadê a linha aqui? 2, 3. Será que isso aqui chegou em 4? Chegou levemente em 4 aqui, mas o terceiro, ó, bateu no terceiro, ficou respeitando, tá vendo que tem pavios em cima desse terceiro aqui? Fechou dentro, fechou fora, stop na máxima. E esse aqui possivelmente é uma notícia, né, o tamanho desse candle aqui. Um candle de 1.213 pontos. Então, com certeza esse aqui seria um stop, né, mas um candle atípico, né? Não tô nem vendo se a questão de acertos e tudo mais, tô mostrando para vocês a técnica, como que você olha a expansão de uma banda de Bollinger, aonde que ela pode parar e aonde que ela pode continuar. Vou expandir 2 vezes aqui, galera, ó. Uma vez, foi embora, 1, 2, 3. Tá vendo que ela não passou o primeiro canal aqui? Então, quando você expandir e ver que a sua entrada ela tá brigando muito nesse segundo aqui, ó, se proteja, já saia. Se for tentar jogar aqui pro segundo nível, pelo menos deixa uma parcial aí para caso volte, né, não tirar vocês do total. Não teve volume, papapá, expandimos, beleza. Bateu 3 vezes na região, fechou dentro, fechou fora, fechou dentro. Aqui seria nesse candle aqui que queria ativar. Não, na verdade a gente ia vender esse martelinho com o stop em 216 e iríamos ter pego o stop aqui, né? Deixasse o stop um pouquinho mais para cima, teria dado aí até a próxima banda. Note que esse cara aqui, ó, ele se torna nossa resistência. E quando ele é rompido com volume, com uma banda vindo de uma maneira estreita, né? Compra máxima, stop na mínima, vai embora, expande esse canal. Galera, isso aqui é um 2, 3 para cima. Pronto, isso aqui é a nossa próxima resistência. E aí, se no futuro a gente enxergar um sinal de rompimento dessa resistência com volume, e todos os indicativos aqui, ele se torna uma baita ferramenta para a gente identificar uma possível compra na sobrecompra, uma possível venda na sobrevenda, ou uma possível reversão ou finalização dessa sobrecompra ou sobrevenda, tá? Então, fechou fora, verifica os parâmetros, verifica se ele está vindo de uma acumulação menor que 700 pontos, verifica se tem um volume aceitável, faz a expansão 3 canais para cima, da onde abriu essa boca do jacaré. Possivelmente entre a segunda e a terceira é sua próxima resistência. Mesma coisa para baixo, que será o seu próximo suporte, tá? A hora que ela parar de subir nessa segunda linha, ela vai se estabilizar. Em algum momento, se ela for continuar esse rompimento, você pode ver que ela vai bater nessa mesma linha que havia parado ali na resistência do sinal anterior, tá? E aí você faz dessa maneira, tá? Fatiou, parou, voltou. Fatiou, parou, voltou. Por isso o nome aí que eu coloquei desse indicador, tá? Eu usei ele por muito tempo. Gosto bastante dele, tá? E o indicador completo mesmo, ó. Ele pinta, tá vendo? As bandas. Quando tá em azul, ele tá falando que tá em momento de acumulação, né? Para você ficar esperto. Então, qualquer momento que esse sinal azul sumir, pode ser um sinal de compra, um sinal de venda, né? Tanto para ir a favor da abertura da banda, quanto para fazer o retorno para dentro dela, né? Lembrando que
pegando aquele conceito que nós falamos no primeiro vídeo, é mais comum elas ficarem para dentro, né, que os dados fiquem dentro dessa região do que para fora. Mas quando acontece de para fora, quer dizer que está vindo um desvio incomum, e ele tende a continuar até que os dados voltem a se normalizar, tá? Então, eu comecei a observar esses dados, né? Fiz alguns testes com alguns parâmetros e tudo mais. 2,20, 2,50 são os que melhores aí, tem performances boas, né? Se você quer usar como suporte e resistência, eu indico aí usar o desvio padrão como 2 mesmo. Ele dá muito falso rompimento, e nesse falso rompimento ele fecha fora, fecha dentro, e aí você consegue usar somente esse conceito. Esse setup também é chamado de fecha fora ou fecha dentro, né? Tem também o setup da Paula, se vocês colocarem setup Paula, banda de Bollinger, né? Paula, entenderam, né? Vou falar aqui não, né? Porque é uma... Porque não pode, né? Mas vocês entenderam. Bom. Então, bom, galera, eu vou ficando por aqui então. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês conheciam essa visão de como utilizar a banda de Bollinger dessa maneira que eu estou explicando, deixa aí nos comentários para eu entender, para eu ver qual que é a visão de vocês, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês concordam, se vocês... ou até mesmo temas, né, sugestivos aí pra gente trazer, abordando mais indicadores, algum setup que você queira colocar como indicador também. Deixa aí sua sugestão que a gente pode conversar assim, tá? A respeito de fazer esses códigos. Se esse código não tiver aqui na descrição, procura lá na loja da Nelogica, né? Possivelmente ele vai estar lá. Se ele não tiver e você quiser, só me pedir aqui nos comentários que a gente dá um jeitinho de enviar o arquivo para vocês, beleza? Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Não se esqueça da sua inscrição, do seu comentário, de compartilhar esse vídeo com os amigos. É isso, valeu, falou, fui!